e provas neurológicas da responsabilidade pela falta de virtude, permitam-me esta expressão, o que remete para falhas de caráter e implica normalmente uma punição mais grave. E é aí que surge normalmente a punição penal, ou, permitam-me uma repetição, a redundância. A quarta diz respeito às assunções normativas que escapam aos objetivos da neurociência. Por exemplo, quando o cuidado é devido por uma pessoa na realização de uma atividade lícita, é uma questão normativa legal, não uma questão neurológica, ou que se possa resolver por essa via. Do mesmo modo, decidir que tipo de punição retributiva é devida pela prática de um crime é também uma questão e uma construção normativa legal, não é uma questão de ordem neurológica. E daí haverem diferentes respostas, diferentes direitos penais terem diferentes apreciações de atos que são em si basicamente os mesmos. Quinta limitação, e há uma sexta só. Quinta limitação diz respeito ao risco da neurociência implicar alterações profundas em outros objetivos do sistema penal para além da abolição do criminoso e da sua punição. Por exemplo, não se verifica hoje, mas no futuro poderá vir a equacionar-se a detenção de indivíduos com base na detecção de predisposições neuronais para a realização de crimes, seriam chamados pré-crimes, digamos assim, o que alteraria a prevenção tal como hoje, o critério da prevenção, o objetivo da prevenção, tal como hoje configuramos. Veja-se, por exemplo, embora seja um tratamento ficcionado e relativamente distante do que aqui interessa, o filme de Steven Spielberg, Relatório Minoritário, Minority Report, a nova lei talvez no Brasil, também baseado num livro de Philip Dick. Ora bem, aí está um caso também onde eventualmente a capacidade de avaliação antes de acontecer algo é uma espécie de penalização pelo crime mental, coisa que seria um absurdo, digamos assim, dizer nos dias de hoje, no direito penal, mas pode eventualmente, ou poderia eventualmente, pelo menos ficcionadamente, ser uma hipótese provável no futuro. Finalmente, para terminar, a sexta e última tem que ver com a clareza e a segurança ou falta dela das informações provenientes da neurociência. Por exemplo, enfim, eu acho que esta tem algumas dúvidas, porque, enfim, de alguma maneira eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, Dina Weisberg diz: imagens de regiões cerebrais ou gráficos científicos podem baralhar os julgamentos dos jurados ou juízes e diminuir imediatamente o potencial de valor probatório dessa informação. Tem algumas dúvidas, quer dizer, saberão ler em alguma medida no dedo que seja possível discernir, mas enfim, também não são gráficos de tal forma complexos, ou pelo menos não se possa extrair uma conclusão ou exigir uma explicação, uma conclusão a partir desses gráficos. Bem, mas em todo o caso há esse risco, eventualmente, de haver alguma confusão e os jurados ou os juízes não serem capazes de perceber exatamente o que é que está em causa ou saberem utilizar a informação da forma mais correta. Por seu lado, uma outra autora, Stacy Tolino, chama a atenção para o risco das técnicas, vou chamar assim, de extração de informações cerebrais, poderem violar direitos legais e constitucionais do acusado, querer ficar em silêncio ou querer não incriminar-se a si próprio, claro, e essas mudanças também têm que ser focadas. Muito obrigado pela paciência que todos tiveram.